O relógio na parede da sala marcava 6 horas da tarde, quando Eduardo estacionou o carro na garagem. Era uma quarta-feira comum, de abril, daquelas em que o céu de São Paulo amanhece cinzento e termina ainda mais sombrio. Ele desligou o motor e permaneceu ali, sentado no silêncio abafado do veículo, observando através do para-brisa, embaçado a casa, onde morava há 25 anos. A fachada branca, que Helena insistira em pintar 3 anos atrás, começava a mostrar manchas de umidade perto do telhado. O jardim, outrora cuidado com esmero pela esposa, agora exibia grama irregular e canteiros abandonados. Até a casa parecia refletir o estado do casamento. Ainda de pé, funcional, mas visivelmente desgastada pelo tempo e pela falta de atenção. Eduardo tinha 52 anos, 30 deles ao lado de Helena, mais da metade de sua vida dedicada a construir algo que, agora percebia, talvez nunca tenha sido tão sólido quanto imaginava. Tudo começou de forma quase imperceptível, como costumam começar as grandes rupturas. Pequenas mudanças que, isoladas, poderiam ser atribuídas ao acaso, ao cansaço, às oscilações naturais de qualquer relacionamento longevo, mas quando vistas em conjunto, formavam um padrão inegável de distanciamento. Helena passou a chegar mais tarde do trabalho, não muito, 15, 20 minutos, no máximo menos, mas o suficiente para que os jantares, em família, antes, um ritual sagrado, se tornassem refeições apressadas, com conversas truncadas e olhares evasivos. Ela, que sempre fora comunicativa, passou a responder perguntas com monossílabos. O celular, antes relegado à bolsa durante as refeições, agora permanecia ao lado do prato, vibrando constantemente com mensagens que arrancavam dela sorrisos breves e misteriosos. "Quem é?" perguntou Eduardo certa noite, ao ver o rosto da esposa iluminar-se com a tela do aparelho. "Ah, Camila, uma colega nova do trabalho", respondeu Helena, ainda sorrindo para a mensagem. Ela e o marido são super divertidos. Estava pensando em convidá-los para jantar aqui em casa um dia desses. Eduardo assentiu vagamente, voltando a atenção para o noticiário na televisão. Não deu importância. Camila era apenas mais um nome na extensa lista de colegas de Helena ao longo dos anos. Professores vinham e iam, amizades de trabalho nasciam e morriam, com a naturalidade das estações. Por que essa seria diferente? Mas era. 2 semanas depois, quando Rafael e Camila apareceram para o tal jantar, Eduardo compreendeu imediatamente por que Helena estava tão entusiasmada. O casal era jovem menos, ele beirando os 35, ela talvez com 32, e transbordavam aquela energia efervescente típica de quem ainda acredita que a vida é uma sucessão infinita de possibilidades. Rafael trabalhava com marketing digital, falava alto, gesticulava muito e contava anedotas intermináveis sobre viagens exóticas e experiências radicais. Camila, instrutora de yoga nas horas vagas, tinha um sorriso constante e aquela positividade agressiva de quem descobriu o segredo da felicidade e quer convertê-lo ao mundo. "Vocês precisam viajar mais", exclamou Rafael já na 3ª taça de vinho, apontando para Eduardo e Helena como se fossem alunos distraídos. "A vida não pode ser só trabalho e responsabilidade. É preciso se jogar, sabe? Sentir, viver intensamente." Helena bebia cada palavra com uma avidez que perturbou Eduardo. Via nos olhos da esposa algo que não via há anos: admiração, fascínio, uma fome de novidade que ele aparentemente não era mais capaz de saciar. "É verdade, menos", concordou Helena, com um entusiasmo que soou doloroso aos ouvidos do marido. "Acho que a gente se acomodou demais. Esquecemos de viver." Eduardo não disse nada, apenas observou, com o desconforto crescente de quem presencia algo escorregar entre os dedos, sem conseguir segurar. Aquela foi a primeira de muitas noites. Rafael e Camila tornaram-se presenças constantes, menos nos finais de semana, em happy hours depois do trabalho, em churrascos improvisados. Helena florescia na companhia deles, ria mais alto, falava mais rápido, usava roupas mais ousadas, parecia estar renascendo, encontrando uma versão de si mesma, que Eduardo
Não conhecia menos. Ou talvez, uma versão que ele havia deixado morrer ao longo dos anos, sem perceber. Os filhos também notaram. Ana Clara, a primogênita de 28 anos, comentou, durante um almoço de domingo: Mãe, está estranha. Não sei explicar. Parece outra pessoa. Eduardo quis discordar, mas não conseguiu. Porque era verdade. Helena estava se transformando em alguém que ele não reconhecia mais. Foi em uma manhã de sábado, 3 meses antes do aniversário de 30 anos de casamento, que Eduardo decidiu fazer algo. Acordou com uma determinação que há muito não sentia, movido por um misto de desespero e esperança. Se Helena estava se afastando, ele precisava lutar, resgatar o que ainda restava, provar que o casamento deles ainda valia a pena. Passou semanas planejando em segredo. Pesquisou resorts em Cancún, comparou preços, leu avaliações, escolheu o hotel 5 estrelas, com vista para o mar do Caribe. Imaginou os dois caminhando pela praia, ao entardecer jantando à luz de velas, conversando como não conversavam há anos. Uma segunda lua de mel. Amrik guardou o segredo como um tesouro precioso, planejando revelar a surpresa apenas no dia do aniversário. Durante o jantar que haviam combinado de fazer em um restaurante italiano que Helena adorava, seria o momento perfeito. Mas 2 semanas antes da data, tudo desmoronou. Era uma turkey fera à noite. Eduardo chegou em casa e encontrou Helena no escritório, ao telefone, rindo daquela maneira desinibida, que ele não ouvia há tanto tempo. Quando ela o viu, a expressão mudou sutilmente. Não exatamente culpa, mas algo próximo do constrangimento. Sim, está decidido então. Confirmo amanhã com vocês, disse ela ao telefone. Antes de desligar, quem era? Perguntou Eduardo, embora já soubesse a resposta. Rafael e Camila. Estávamos conversando sobre. Helena hesitou, mordendo o lábio. Sobre a viagem. Que viagem? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena suspirou, como quem se prepara para anunciar algo inevitável. Eles vão para Cancún no fim do mês. Sugeriram que fôssemos junto. Eu achei que seria uma boa ideia. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cancún. Você quer ir para Cancún com Rafael e Camila? É o nosso aniversário de casamento? Eduardo, 30 anos. Pensei que seria uma forma diferente de comemorar. Algo especial. Especial. A palavra ecoou na mente de Eduardo com uma ironia cruel. Ele havia planejado exatamente isso. Algo special. Mas aparentemente, a ideia de especial de Helena envolvia outras pessoas. Envolvia não ficarem sozinhos. E se eu disser que não quero ir? Perguntou ele. A voz controlada, mas com um tremor subjacente. Helena o encarou com uma expressão que misturava impaciência e determinação. Então, eu vou sozinha. As palavras caíram como chumbo. Não havia negociação, não havia espaço para diálogo, era uma decisão tomada, um fato consumado. Eduardo não discutiu. Aquela noite, deitado ao lado da esposa que já dormia de costas para ele, percebeu que estava perdendo uma batalha que nem sabia que estava travando. Nas 2 semanas seguintes, tentou argumentar sugerir alternativas, mas Helena estava irredutível. Pior, parecia entusiasmada de uma forma que o excluía completamente. Falava das praias, dos passeios, dos restaurantes que visitariam menos sempre nós, sempre incluindo Rafael e Camila na narrativa, como se Eduardo fosse apenas um apêndice opcional. No dia do aniversário, sentados no restaurante italiano, Eduardo finalmente revelou seu plano. Eu tinha reservado uma viagem para nós dois, para Cancún. Queria que fosse uma surpresa. Helena parou com o garfo no ar, processando a informação. Por um momento, Eduardo viu algo no rosto dela, menos talvez remorso, talvez pena. Mas passou rápido, Eduardo. É muito gentil da sua parte. Mas eu já confirmei com Rafael e Camila. Não posso desmarcar agora. Você pode, disse ele, a voz firme. A questão é se você quer. Helena desviou o olhar. Não é justo você me colocar nessa posição. Não é justo? Eduardo sentiu a raiva ferver, uma emoção rara para ele. Helena, são 30 anos. 30 anos de casamento.
E você quer comemorá-los como estranhos? Eles não são estranhos, são meus amigos, e eu, o que eu sou? O silêncio dela foi a resposta mais devastadora que ele poderia ter recebido. Terminaram o jantar em um silêncio fúnebre. Eduardo pagou a conta, dirigiram para casa, sem trocar uma palavra, e deitaram-se em lados opostos da cama, separados por um abismo que não se media em centímetros. 3 dias depois, embarcaram para Cancún. O saguão do resort era uma explosão de luxo tropical, mármore branco, fontes ornamentais, arranjos florais exuberantes e uma brisa perfumada que entrava pelas portas abertas, diretamente da praia. Músicos tocavam em um canto, melodias suaves que se misturavam ao murmúrio animado dos hóspedes. Eduardo carregava as malas quando ouviu o grito: Helena! Que surpresa maravilhosa! Virou-se e viu Rafael e Camila, bronzeados e sorridentes. Acenavam freneticamente. Helena largou sua bagagem e correu, literalmente correu, para abraçá-los, como adolescentes reencontrando. Após longas férias, Eduardo permaneceu parado, as malas nas mãos, observando a cena com uma sensação de irrealidade. Não podia ser coincidência. Que sorte incrível! Exclamava Camila, ainda abraçada a Helena. Estamos no mesmo resort, mas não era sorte. Eduardo percebeu imediatamente, pelo modo como Helena evitava seu olhar, pela familiaridade com que ela e o casal conversavam sobre o plano, pela coordenação perfeita dos detalhes. Não era coincidência, era um encontro marcado. Quando finalmente chegaram ao quarto, Eduardo se voltou para Helena, com uma calma mortal. Você sabia? Não era uma pergunta. Helena tirou os sapatos, evitando seu olhar. Eu sabia que eles viriam para cá sim. Achei que seria legal. Legal, Eduardo repetiu a palavra como se fosse algo amargo na boca. Você combinou de passar nossas férias de aniversário de casamento com outro casal e não me contou. Porque eu sabia que você reagiria assim. Helena se virou, finalmente mostrando impaciência. Sempre tão sério. Eduardo, sempre tão controlado. Eu só queria me divertir um pouco. É isso tão errado? Se divertir? A voz dele subiu um tom, algo raro. Isso é sobre diversão? Ou é sobre você não querer ficar sozinha comigo? O silêncio que se seguiu confirmou tudo. Helena o encarou com uma expressão que misturava cansaço e algo próximo da crueldade. Você quer saber a verdade? A verdade é que você está certo. Eu não queria ficar sozinha com você. Porque quando estamos sozinhos, tudo que existe é silêncio. É rotina. É tédio. Você transformou nossa vida em uma obrigação, Eduardo, em um checklist interminável de responsabilidades e deveres. Eu esqueci o que é sentir borboletas no estômago, o que é acordar animada para o dia, o que é rir até doer a barriga, e Rafael e Camila te dão isso. Eduardo perguntou, a voz perigosamente baixa. Eles me lembram que eu posso sentir algo além de cansaço e resignação. Cada palavra era uma facada. Eduardo respirou fundo, tentando controlar a tempestade dentro dele. Então, por que você ainda está aqui? Por que não pediu o divórcio antes? Helena desviou o olhar. Porque, eu não sei, talvez pela comodidade, pelos filhos, pela casa, por medo, ou talvez porque uma parte de mim ainda esperava que você pudesse mudar, que você pudesse voltar a ser a pessoa que eu conheci. Voltar a ser. Eduardo soltou uma risada amarga. Helena, eu sou a mesma pessoa. Sempre fui. Você que mudou. Você que decidiu que 30 anos de história não valem nada, valem menos, disse ela, a voz quebrando um pouco. Mas não são suficientes. Eduardo assentiu lentamente. Sentiu algo se romper dentro dele, como um fio esticado demais, que finalmente arrebenta. Está bem menos, disse ele, com uma calma que surpreendeu a ambos. Aproveite suas férias. Divirta-se com seus amigos. Ria, sinta borboletas. Viva intensamente. Começou a recolher suas coisas. Que você está fazendo? Perguntou Helena, agora com um toque de preocupação, voltando para casa. Você deixou claro o que quer. E não é minha companhia. Eduardo, não precisa ser assim. Precisa sim. Ele a interrompeu encarando-a pela última vez, com aquela dignidade silenciosa
que sempre o caracterizou. Porque eu mereço alguém que queira estar comigo, não por obrigação, não por comodidade, mas porque escolhe. E você, Helena, escolheu outra coisa. Fechou a mala e saiu do quarto. Atravessou o saguão, sob os olhares curiosos de Rafael e Camila, que ainda estavam no bar. Não disse nada. Não precisava. No táxi a caminho do aeroporto, enquanto Cancún desaparecia pela janela traseira, Eduardo chorou, não pelas férias perdidas, não pelo dinheiro desperdiçado, mas pelo fim de uma era, pelo luto de um casamento, que percebeu agora, já estava morto há muito tempo. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Eduardo havia abandonado a esposa em plena viagem de aniversário. Helena estava de caso com um casal mais jovem. Os detalhes eram nebulosos, as versões se multiplicavam, mas o escândalo era real. Ana Clara foi a primeira filha a confrontar a mãe. Ligou no segundo dia de Helena em Cancún, a voz tremendo entre raiva e decepção. Mãe, o que está acontecendo? O pai chegou aqui, destruído. Ele me contou sobre Rafael e Camila. Me conta que não é verdade. Por favor, me conta que não é verdade. Helena tentou explicar, mas as palavras saíam atropeladas, defensivas, fracas. Não é o que você está pensando, Ana. Eles são apenas amigos. Amigos, a voz de Ana Clara subiu oitavas. Você trocou suas férias de aniversário de casamento com o pai por 2 estranhos. E ainda teve coragem de esconder dele. Como você espera que eu acredite que são apenas amigos? Você não entende. Você é muito nova para entender o que é estar presa em um casamento que já não termina. Essa frase, Ana Clara a cortou, gelada. Não você ouse culpar o pai. Ele te dedicou a vida inteira, trabalhou para dar conforto para nós, nunca olhou para o lado. E você joga tudo fora por quê? Por uma crise de meia-idade? Por um casal de aventureiros que provavelmente vão te largar assim que a novidade passar? Helena desligou o telefone com as mãos tremendo. Mas era só o começo. Pedro, o filho do meio de 25 anos, simplesmente parou de atender suas ligações. Quando finalmente respondeu, uma semana depois, foi apenas para dizer: não tenho nada para falar com você, mãe. Quando decidir pedir desculpas ao pai e consertar essa bagunça que você criou, me liga. Gabriel, o caçula de 22 anos, sempre o mais sensível, chorou ao telefone. Por que, mãe? A gente não era feliz? Por que você fez isso com a gente? Era um tijolo sendo colocado no muro que se erguia entre Helena e seus filhos. Um muro que ela mesma estava construindo, pedra por pedra. Mas o pior ainda estava por vir. Helena voltou de Cancún uma semana depois, bronzeada e exausta. A casa estava silenciosa quando entrou, silenciosa demais. Eduardo não estava. Suas roupas, seus livros, seus pertences, tudo havia sumido do quarto. Ele tinha se mudado para o apartamento que mantinha no centro da cidade, aquele que usava quando precisava ficar até tarde no escritório. Sobre a cama, um envelope. Dentro, papéis de divórcio e uma carta. Helena, não vou fingir que entendo. Não vou fingir que não dói. Mas também não vou implorar. Não vou te pedir para reconsiderar, porque percebi algo nesses últimos dias. Amor não é prisão. Amor não obriga. Amor escolhe, todos os dias, estar presente. Eu escolhi você todos os dias, durante 30 anos. Você, em algum momento, parou de me escolher. E tá tudo bem. As pessoas mudam. Os sentimentos se transformam. Não vou te odiar por isso, mas também não vou me diminuir. Não vou aceitar migalhas de atenção ou dividir minha esposa com pessoas que não deveriam estar entre nós. Mereço mais. E você também merece ser feliz, mesmo que essa felicidade não seja mais ao meu lado. Os advogados, elas vão cuidar dos detalhes. Os filhos são adultos e farão suas próprias escolhas sobre com quem querem conviver. Desejo, sinceramente, que você encontre o que está procurando e espero que, quando encontrar, seja suficiente para preencher o vazio que você criou. Eduardo Helena leu e releu a carta, até as palavras ficarem embaçadas pelas lágrimas. Não havia raiva ali, não havia acusações dramáticas, apenas uma tristeza resignada e uma dignidade que a fez sentir
pela primeira vez, o peso total do que havia feito. Nos dias seguintes, as consequências se multiplicaram. Rafael e Camila, que no começo pareciam tão solidários, começaram a se afastar. Os telefonemas ficaram mais espaçados, as desculpas mais frequentes. Estamos muito ocupados. Vamos nos falar depois? Preciso resolver umas coisas aqui. A empolgação inicial estava morrendo, e Helena começou a perceber que, para eles, ela tinha sido uma novidade divertida, mas novidades envelhecem rápido. No trabalho, a situação piorou exponencialmente. Os rumores sobre o triângulo amoroso, ou quarteto, dependendo da versão, se espalharam pelos corredores da escola. Professores cochichavam quando ela passava. Pais de alunos faziam comentários velados. A diretora a chamou em sua sala para uma conversa franca. Helena, você entende que a reputação da escola está em jogo, não é? Somos uma instituição de valores familiares, e esses acontecimentos não refletem bem em nós. Rafael e Camila, que trabalhavam no setor administrativo da mesma instituição de ensino, foram os primeiros a serem afastados, alegadamente por corte de custos. Mas todos sabiam o verdadeiro motivo. O escândalo havia manchado a imagem deles irreversivelmente. Helena esperava que o afastamento do casal os unisse mais, que a adversidade os tornasse mais próximos. Mas aconteceu o oposto. Rafael começou a culpá-la pelos problemas no emprego. Camila, sempre tão positiva, ficou amarga e distante. As mensagens pararam, os encontros cessaram, e em questão de semanas, aquela amizade que parecia tão intensa, tão vital, simplesmente evaporou. Helena se viu completamente sozinha. Os filhos não a visitavam. Eduardo não atendia suas ligações. Rafael e Camila sumiram, e no trabalho, ela era tratada com uma cortesia gelada, que era pior do que qualquer hostilidade declarada. Uma noite, sentada sozinha na sala da casa agora vazia, Helena ligou para Ana Clara. Depois de 5 tentativas, a filha finalmente atendeu. Mãe, Ana, eu preciso conversar com você. Preciso que você entenda. Entender o quê? A voz de Ana era dura. Que você traiu o pai. Que você destruiu nossa família por um capricho. O que exatamente eu deveria entender? Não foi traição. E não importa se você dormiu com eles ou não, mãe, você traiu. Traiu a confiança do pai. Traiu a nossa família. Traiu tudo que construímos juntos. Eu estava infeliz. Helena gritou, finalmente deixando a máscara cair. Eu estava morrendo aos poucos naquela rotina. Seu pai, ele é um bom homem, mas nós nos tornamos estranhos. Eu precisava sentir que ainda estava viva. E valeu a pena? Ana Clara perguntou. A voz mais baixa agora, mas ainda fria. Está se sentindo viva agora, mãe? Sozinha nessa casa, sem família, sem amigos, sem ninguém? Helena não conseguiu responder. Porque a verdade era que não valia a pena. Eu amo você, mãe. Menos, continuou Ana Clara, e pela primeira vez, havia uma rachadura em sua armadura. Sempre vou amar, mas não consigo te respeitar agora. E não sei se um dia vou conseguir te perdoar. A ligação caiu. Helena ficou segurando o telefone, as lágrimas rolando silenciosamente. 3 meses depois do divórcio, Eduardo estava em seu novo apartamento, quando o telefone tocou. Era Pedro. Pai, você está ocupado? Nunca para vocês. O que foi? Queria saber se posso ir aí. Preciso conversar com alguém que faça sentido. Meia hora depois, pai e filho estavam no sofá, cervejas nas mãos, a televisão murmurando baixinho ao fundo. Como você está? Perguntou Pedro. Eduardo pensou antes de responder. Melhor. Ainda dói. Não vou mentir. 30 anos não desaparecem da noite para o dia. Mas eu acho que estou começando a me encontrar de novo. A lembrar quem eu era antes de ser apenas o marido de Helena. E você consegue perdoar ela? Eduardo suspirou. Perdoar é uma palavra complicada. Eu não sinto raiva. Não desejo mal a ela. Mas também não posso fingir que o que ela fez não mudou tudo. Ela escolheu outro caminho. E está tudo bem. Às vezes as pessoas crescem em direções diferentes. O erro foi termos demorado tanto para admitir isso. A mãe tá mal.
disse Pedro após um silêncio. Muito mal. Ana me contou que ela quase não sai mais de casa, que tá tomando antidepressivos. Que basicamente perdeu tudo. Eduardo sentiu uma pontada no peito. Por mais que doesse, por mais que o fim tivesse sido devastador, ele não desejava sofrimento para Helena. Ela tem procurado ajuda? Acho que sim. Mas, pai, ela está sozinha. Completamente sozinha. Eduardo ficou em silêncio. Uma parte dele queria sentir satisfação. Justiça sendo feita. Mas não conseguia. Apenas sentia uma tristeza profunda pela mulher que ele amou por tanto tempo e que agora estava pagando um preço alto demais por suas escolhas. Vocês deveriam visitá-la menos, disse finalmente. Não por mim. Por vocês. Ela é a mãe de vocês. E por mais erros que tenha cometido, isso não muda. Pedro assentiu lentamente. Você é melhor pessoa do que eu, pai. Eduardo sorriu tristemente. Não ouço. Só estou cansado de guardar rancor. A vida é curta demais para desperdiçar com amargura. Naquela mesma noite, Ana Clara ligou para a mãe. Pela primeira vez em meses. A conversa foi breve, ainda distante, mas era um começo. Gabriel, o caçula, visitou Helena no fim de semana seguinte. Pedro levou mais tempo, mas eventualmente também foi. Os filhos não perdoaram. Não completamente. As feridas ainda estavam abertas, sangrando, mas estavam tentando construir algo novo sobre os escombros do que foi destruído. Helena passou os 6 meses seguintes em uma espécie de limbo. Continuava trabalhando na escola, mas a direção deixou claro que seu contrato não seria renovado no próximo ano. Reestruturação? Disseram, mas ela sabia a verdade. Rafael e Camila haviam se mudado para outra cidade. Não se despediram, não disseram para onde iam, simplesmente desapareceram, como fantasmas, que nunca foram reais, para começo de conversa. Os fins de semana eram os piores. Sábados e domingos que antes eram preenchidos com almoços em família, conversas no jardim, projetos pela casa, agora eram lacunas gigantescas de silêncio. Helena tentou preencher o vazio com aulas de yoga, cursos online, tentativas patéticas de fazer novos amigos, mas tudo parecia superficial, vazio de significado. Uma tarde, arrumando o armário, encontrou uma caixa de fotografias antigas, sentou-se no chão e começou a folhear. Ali estava a história que ela havia destruído. O casamento. Sorrindo para a câmera. Os filhos bebês, nos braços de Eduardo. Férias simples, mas felizes. Aniversários, formaturas, natais. Em cada foto, Eduardo estava presente. Firme, confiável, sempre ali. E ela, jovem e cheia de sonhos, olhando para ele com um amor que parecia tão óbvio, tão real, quando tudo tinha mudado. Quando o amor havia se transformado em tédio. Ou será que nunca foi tédio, mas sim a incapacidade dela de valorizar a constância, a segurança, a presença? Chorou sobre as fotografias, molhando os cantos já amarelados pelo tempo. Chorou pelo que foi, pelo que poderia ter sido, pelo que nunca mais seria. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ana Clara: Mãe, vamos jantar domingo. Pedro e Gabriel também vão. Você gostaria de vir? Helena leu e releu a mensagem. O coração apertado. Era um convite pequeno, cauteloso, mas era um convite, respondeu com as mãos tremendo. Sim, muito obrigada, estarei lá. O domingo chegou chuvoso e frio. Helena estacionou, em frente à casa de Ana Clara, menos a mesma que ela e Eduardo haviam ajudado a comprar 3 anos atrás. E ficou sentada no carro por 5 minutos, respirando fundo, reunindo coragem. A porta se abriu, e lá estavam eles, seus 3 filhos, juntos, esperando por ela. Pedro acenou timidamente. Gabriel sorriu, ainda que um pouco forçado. Ana Clara apenas assentiu, séria. O jantar foi desconfortável no início. Conversas superficiais sobre o tempo, sobre trabalho, sobre trivialidades que evitavam cuidadosamente o elefante na sala. Mas aos poucos, muito devagar, as barreiras começaram a ceder. Mãe, disse Gabriel finalmente, durante a sobremesa, menos porque eu só preciso entender por quê. Helena colocou o garfo de lado, as mãos trêmulas,
Sabia que essa pergunta viria. Havia ensaiado respostas, justificativas, explicações, mas agora, diante dos olhos dos filhos, apenas a verdade parecia suficiente. Eu não sei se consigo explicar de uma forma que faça sentido, menos começou, a voz quebrando. Mas vou tentar. Durante anos, eu fui a esposa de alguém, a mãe de vocês, a professora. Todas essas identidades eram reais, eram importantes, mas em algum momento eu esqueci quem era Helena. A mulher, a pessoa. Eu acordava, cumpria meus papéis, ia dormir e repetia, dia após dia, ano após ano. Parou para limpar as lágrimas que começavam a cair. Quando conheci Rafael e Camila, eles me lembraram que existia algo além da rotina, que eu podia rir sem culpa, que podia sonhar acordada, que podia sentir coisas além de cansaço. E eu me apeguei a isso. Me apeguei tanto que perdi completamente a noção. Eu convenci a mim mesma de que o problema era seu pai, era o casamento. Mas não era. Então qual era? Perguntou Ana Clara, a voz ainda dura, mas com uma curiosidade genuína. Era eu, Helena admitiu, e foi libertador, disclou em voz alta. Era minha incapacidade de encontrar significado na vida que eu tinha. Seu pai não mudou. Ele sempre foi aquele homem menos responsável, dedicado, presente. Fui eu que mudei. Ou melhor, fui eu que parei de ver o valor no que tínhamos. Pedro se inclinou para a frente. E agora? Você se arrepende? Helena olhou para os 3 filhos, um por um. Arrependimento é uma palavra pequena demais para o que sinto. Eu destruí uma família. Eu machuquei o homem que me deu 3 décadas da vida dele. Eu perdi vocês, mesmo que seja temporariamente. E para quê? Para uma ilusão. Rafael e Camila eram um espelho refletindo o que eu queria ser, não o que eu era. Eles sumiram assim que as coisas ficaram difíceis, porque nunca foi real. Foi apenas uma fantasia. E eu troquei minha realidade imperfeita, mas real, por essa fantasia. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era o silêncio gelado do julgamento, mas o silêncio contemplativo da compreensão. Mãe, disse Gabriel, os olhos vermelhos, você machucou a gente muito, e vai levar tempo pra gente confiar em você de novo. Mas eu acho que... Entendo, não justifico, mas entendo. Ana Clara permaneceu calada por mais tempo, os braços cruzados, a expressão ainda fechada. Finalmente, suspirou. Eu falei com o pai ontem. Helena sentiu o coração apertar. E como? Como, Alice? Melhor do que você, respondeu Ana Clara, sem rodeios. Ele está se reconstruindo. Começou a fazer terapia. Voltou a tocar violão. Lembra que ele tocava quando era jovem? Está conhecendo gente nova, saindo mais. Ele está seguindo em frente. Cada palavra era uma facada, mas Helena sabia que merecia ouvir. Fico feliz por ele, disse, e era verdade. Ele merece ser feliz. E você também, mãe, disse Gabriel, estendendo a mão e tocando a dela. Mas felicidade não é fugir de quem você é aceitar, é fazer as pazes com suas escolhas, é assumir as consequências. Helena apertou a mão do filho, chorando abertamente agora. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando fazer isso. O jantar terminou tarde. Quando Helena se despediu na porta, Ana Clara abraçou menos brevemente, mas abraçou. Era o primeiro contato físico em meses, e significava mais do que 1000 palavras. No caminho de volta para casa, sozinha no carro, Helena percebeu que pela primeira vez em muito tempo, não sentia aquele vazio desesperador. Ainda doía, ainda era difícil, mas havia uma pequena luz no fim do túnel. Não era redenção, não era perdão completo, mas era um começo. Enquanto Helena tentava reconstruir as pontes com os filhos, Eduardo estava em sua própria jornada de redescobrimento. A terapia, inicialmente encarada com ceticismo, revelou-se transformadora. Dr. Marcos, um psicólogo de 60 anos, que havia passado por um divórcio semelhante, ajudou Eduardo a enxergar padrões que ele nunca havia percebido. Você se definiu pelo casamento, disse o terapeuta durante uma sessão. Sua identidade estava atrelada a ser o marido de Helena, o provedor, o responsável. Quando o casamento acabou, quem você é? A pergunta ficou ecoando.
Eduardo passou semanas tentando respondê-la. Começou pequeno. Retomou o violão que havia abandonado depois do nascimento de Ana Clara. As cordas estavam enferrujadas, seus dedos desacostumados. Mas aos poucos a música voltou, e com ela, memórias de uma versão mais jovem de si mesmo, uma versão que sonhava, que criava, que vivia além das planilhas e das responsabilidades. Inscreveu-se em um clube de caminhadas. Todos os sábados, um grupo de pessoas, menos algumas divorciadas, outras viavas, outras apenas buscando companhia, menos se reunia para trilhas nos arredores de São Paulo. Ali, Eduardo descobriu que podia ser interessante, que tinha histórias para contar, que podia fazer pessoas rirem. Foi em uma dessas caminhadas que conheceu Beatriz. Ela tinha 48 anos, era arquiteta divorciada há 5 anos e tinha uma filha adolescente. Conversaram sobre livros, sobre viagens, sobre a dificuldade de recomeçar depois de décadas dedicadas a outra pessoa. É estranho menos, confessou Beatriz, durante um café, após uma das trilhas, menos aprender a ser egoísta, no bom sentido, sabe? A colocar minhas necessidades em primeiro lugar, a não me diminuir, para caber na vida de outra pessoa. Eduardo assentiu, reconhecendo-se na fala. Eu passei 30 anos tentando ser o que Helena precisava. E no fim, não foi suficiente, porque não importa o quanto você se dedique, se a outra pessoa não quer mais estar ali. O que importa agora, disse Beatriz, sorrindo gentilmente, é o que você quer, quem você quer ser. E não precisa ser em relação a ninguém. Apenas você. Eles começaram a se encontrar mais vezes. Não era romance, ainda não, mas era conexão. Era a possibilidade de algo novo, construído, não sobre ruínas, mas sobre bases honestas, de duas pessoas que sabiam quem eram e o que queriam. Quando Eduardo contou aos filhos sobre Beatriz, esperava resistência, especialmente de Ana Clara, sempre a mais protetora. Pai, você merece ser feliz, menos foi tudo que ela disse, os olhos marejados. Você sempre mereceu. 6 meses após o divórcio, houve a formatura de Gabriel em administração. Era um evento que ambos os pais precisariam comparecer, querendo ou não. Seria o primeiro encontro face a face desde Cancún. Helena chegou cedo à universidade, nervosa, as mãos suadas. Escolheram um vestido discreto, sem exageros. Não queria chamar atenção, só queria passar despercebida, assistir à formatura do filho e ir embora. Mas então viu Eduardo. Ele estava conversando com Ana Clara e Pedro, rindo de algo que o filho havia dito. Estava diferente, não fisicamente, mas havia algo nele. Uma leveza, uma paz que ela não via há anos. O hálito dele, uma mulher bonita, de cabelos castanhos, que tocava seu braço gentilmente enquanto conversavam. Helena sentiu uma pontada. Não era ciúme, exatamente. Era mais como luto. Luto pela pessoa que Eduardo estava se permitindo ser agora. A pessoa que ela nunca soube valorizar. Os olhos dele se encontraram através do pátio. Por um momento, o tempo parou. Havia tanta história naquele olhar. 3 décadas de vida compartilhada, de alegrias e tristezas, de construção e destruição. Eduardo acenou. Um gesto simples, cortês. Helena retribuiu, o coração apertado. Depois da cerimônia, no momento em que todos tiravam fotos com Gabriel, o encontro foi inevitável. Helena menos cumprimentou Eduardo, a voz neutra, mas não hostil. Eduardo, ela respondeu, mal conseguindo olhar para ele. Você está bem? Estou. E você? A pergunta era genuína, sem rancor. Isso a desarmou completamente. Estou. Tentando. Eduardo assentiu, compreensivo. Essa é Beatriz, menos apresentou a mulher ao lado. Patrice, Helena. As duas mulheres se cumprimentaram com aquela cordialidade desconfortável de quem conhece a história uma da outra, sem nunca terem se falado. É um prazer, disse Beatriz. Sincera. Gabriel falou muito de você. Helena forçou um sorriso. Era surreal. Estava diante do ex-marido e da nova parceira dele, em um evento familiar, como se fossem apenas velhos conhecidos. Mas talvez fosse exatamente isso que eram agora. Velhos,
conhecidos, pessoas que um dia se amaram, mas cujos caminhos se separaram. Parabéns pelo Gabriel, disse Eduardo. Nós fizemos um bom trabalho com eles. O nos a fez engolir em seco. Ainda eram pais sempre Sirim, mas já não eram casal. Nunca mais seriam. Fizemos menos, concordou. A voz falhando. Um silêncio desconfortável. Beatriz, percebendo, tocou o braço de Eduardo. Vou buscar um café. Você quer alguma coisa? Não, obrigado. Ele sorriu para ela, e Helena viu ali uma intimidade que outrora foi dela. Quando ficaram sozinhos, Eduardo finalmente disse o que precisava dizer. Helena, eu não te odeio. Quero que você saiba disso. Fiquei magoado, sim. Fiquei devastado. Mas ódio, não. A vida é muito curta para carregar ódio. Helena sentiu as lágrimas brotarem. Eu sinto muito. Eu sei que já disse isso milhões de vezes, mas, Eduardo, eu sinto muito por tudo. Por ter te magoado. Por ter jogado fora o que tínhamos. Por não ter visto o que estava bem na minha frente. Eu sei, ele disse gentilmente, e eu aceito suas desculpas. Mas a pessoa que mais precisa te perdoar é você mesma, Helena. Você precisa fazer as pazes com suas escolhas e seguir em frente. Como você conseguiu seguir em frente? Eduardo pensou por um momento, aceitando que o fim do casamento não foi o fim da minha vida. Foi só o fim de um capítulo importante que moldou quem eu sou. Mas não o único capítulo. Ainda há muitas páginas em branco esperando para serem escritas. Helena sentiu, absorvendo as palavras. Beatriz parece uma boa pessoa. É, Eduardo sorriu, e havia felicidade genuína ali. Ela é diferente de você, mas boa, e acho que é isso que eu preciso agora. Algo diferente, algo novo. Você merece ser feliz menos, disse Helena, e dessa vez era verdade absoluta, sem amargura. Você também, Helena, genuinamente. Espero que você encontre paz. Não comigo, não no passado, mas consigo mesma. Gabriel se aproximou, interrompendo o momento. Pai, mãe, vamos tirar uma foto juntos? Os dois olharam um para o outro, depois para o filho. Claro, disseram em uníssono. Posicionaram-se ao lado de Gabriel, um de cada lado, Ana Clara e Pedro se juntando ao grupo. A fotógrafa contou até 3. No clique, todos sorriam. Alguns sorrisos eram mais fáceis que outros, mas estavam lá. Era uma foto de família. Não mais uma família tradicional, intacta, mas ainda uma família transformada, reconstruída, cicatrizada, mas família. Helena estava em seu apartamento novo, pequeno, mas acolhedor, preparando o jantar. Havia encontrado um emprego em uma escola menor, mais humilde, mas onde se sentia valorizada. Voltar a fazer terapia, reencontrar antigas amigas que havia negligenciado ao longo dos anos, aprender a estar sozinha sem se sentir solitária. Os filhos a visitavam regularmente agora. As feridas haviam cicatrizado, deixando marcas, mas não mais sangrando. Ana Clara havia se casado no ano anterior, e Helena estivera lá, ao lado de Eduardo e Beatriz, assistindo a filha caminhar pelo corredor. Fora doloroso e bonito ao mesmo tempo. Seu telefone tocou. Era Gabriel. Mãe, você viu? Vovó tá fazendo aniversário semana que vem. Vamos todos jantar na casa da Ana, o pai, e a Beatriz também vão. Você vem? Helena sorriu. 3 anos atrás, a ideia de um jantar em família com um ex-marido e sua nova parceira seria impensável. Agora, era apenas vida. Claro, que vou. Ou que eu levo, aquela sobremesa de limão que você faz. O pai comentou que sente falta. Algo se mexeu no peito de Helena ao ouvir isso. Não era esperança de reconciliação. Esse navio havia partido há muito tempo. Era apenas a constatação de que, apesar do tudo, algumas coisas permaneciam. Algumas memórias eram doces, mesmo quando tudo o mais havia azedado. Vou levar, prometeu. Depois de desligar, Helena foi até a gaveta onde guardava as fotografias antigas. Pegou uma, em específico. Ela e Eduardo no dia do casamento. Jovens, sorrindo, cheios de promessas e sonhos. Olhou para a imagem por um longo momento. Já não doía como antes. Era apenas uma lembrança. Uma história que aconteceu. Não um arrependimento eterno,
não uma ferida aberta. Apenas um capítulo que terminou para que outros pudessem começar. Guardou a foto de volta e voltou para a cozinha. Tinha uma sobremesa para preparar. Do outro lado da cidade, Eduardo estava no sofá com Beatriz, assistindo a um filme. O telefone dele vibrou. Era uma mensagem de Gabriel, confirmando o jantar da próxima semana. Helena vai estar lá menos, comentou ele, neutro. E isso te incomoda? Perguntou Beatriz, pausando o filme. Eduardo pensou por um momento. Não, não mais. É estranho, mas não incomoda. Ela faz parte da história, sempre fará. Mas é só isso. História. Beatriz sorriu e se aconchegou nele. Você sabe que eu te amo, não sabe? Eduardo a beijou suavemente. Eu sei, e eu te amo também. Eram palavras que ele nunca imaginou dizer novamente. Depois de 30 anos com a mesma pessoa, depois da dor, da traição, do divórcio, ele nunca imaginou que seria capaz de se abrir de novo, de confiar de novo, do amar do novo. Mas a vida tinha um jeito estranho de surpreender. Voltaram a assistir ao filme, entrelaçados no sofá, confortáveis no silêncio compartilhado, um silêncio diferente daquele que existia entre ele e Helena nos últimos anos do casamento. Esse era um silêncio de paz, não de vazio. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Pessoas se encontravam e se separavam, amores nasciam e morriam. Famílias se formavam e se desfaziam, e se reformavam de maneiras novas. Eduardo e Helena, menos dois estranhos que um dia se amaram, construíram uma vida juntos, e depois se tornaram estranhos novamente. Agora existiam em órbitas separadas, mas ainda conectadas pelos filhos, pelas memórias, pela história compartilhada. Nenhum dos dois tinha todas as respostas. Nenhum dos dois sabia se havia um certo ou errado absoluto no que aconteceu. A vida, como descobriram, raramente é tão simples assim. Mas ambos haviam aprendido algo crucial: que o fim de um amor não precisa ser o fim de uma vida, que é possível reconstruir, que é possível perdoar, mesmo quando não se esquece, que é possível encontrar paz, mesmo nos escombros. E talvez, no final, fosse isso que importava. Não as perguntas sem resposta, não os e sim intermináveis. Apenas a capacidade de acordar no dia seguinte e escolher viver, não na sombra do que foi, mas na luz do que ainda pode ser.